Também que os fiscais rebateram a bancada evangélica sobre essa isenção e falaram assim, poxa, preocupação desnecessária. Esse é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, eles rebateram uma nota da bancada evangélica e disse que os parlamentares não precisam se preocupar com a medida que suspendeu a isenção fiscal a pastores e líderes religiosos. Disse que a preocupação da bancada é desnecessária. Diz que os auditores fiscais não têm a sua atuação pautada por humores ou interpretações particulares. Foram o que eles escreveram no comunicado, acrescentando que agem de maneira impessoal e com base em princípios republicanos. Os grupos de auditores da Receita diz que ainda que a suspensão da medida foi correta. Para eles, a renúncia fiscal invadiu competência do Congresso Nacional ao expandir as hipóteses de isenção dos impostos. Vamos lá, Madá, o que você acha dessa isenção? Acha que a bancada evangélica está certa de ir lá cobrar o Haddad? O Haddad diz que isso é uma questão técnica e jurídica e que vai passar isso para a Advocacia Geral da União. Quem é que tem que cuidar disso? Isso quem tem de cuidar é a parte técnica, seguindo a Lei 8.212 de 1991, que no seu artigo 22 estabelece que prebenda não é salário. Aqui tem uma confusão, o Josias tem toda a razão quando ele fala que tem que deixar de politizar. Pastor e líder religioso nunca foi isento de imposto. A isenção que a gente está falando aqui é outra. O Josias estava falando do caso do pastor, que é amigo dele, que contribui como contribuinte individual. Todos eles têm essa obrigação, como todos nós temos. Isso nunca se mexeu. O que é essa nota técnica da Receita? O que mudou? A Receita está dizendo que as igrejas precisam dar a sua contribuição patronal previdenciária sob prebenda. Isso já teve resolução no governo Dilma, já teve resolução no governo Bolsonaro. A gente vê essa nota dos auditores fiscais, que ela é muito carregada assim, do cunho moral, né? Só que o artigo 22 da Lei 8.212 de 91 diz expressamente que prebenda não é salário. Isso para nenhuma igreja. Por quê? Prebenda não tem 13º, não tem vínculo trabalhista, que é uma outra coisa. A igreja recebeu o dinheiro, arrecadou, recebeu, estou falando de igreja pequena e média aqui, tá? Tem dinheiro para pagar? Tem. Não tem dinheiro para pagar? Não tem, não paga. O pastor não tem esse vínculo trabalhista. Entre os padres é diferente. Quando o padre é um padre religioso, que a gente chama, que é o que mora em comunidade religiosa, ele nem recebe o individual. Eles recebem a comunidade toda e aquilo é dividido entre eles. Quando é um padre diocesano, que é o padre que ele tem a sua vida, às vezes ele tem até outra profissão, aí ele recebe o salário da igreja e o pároco é o responsável pelo CNPJ da igreja. Aí desses se paga o INSS, agora, porque são funcionários contratados. Mas, por exemplo, quando tem um religioso que está lá no convento que vai rezar a missa, ele não vai pagar o INSS do cara, compreende? Essa é a briga também. Nós vamos dizer o quê? Que todos os religiosos têm vínculos trabalhistas? Porque os religiosos pagam. Eu não sei de onde veio essa história. Com toda sinceridade, nunca houve essa discussão. E aí, houve uma lei específica em 91, porque depois da Constituição de 88 ficou uma brecha, se a igreja deveria ou não fazer essa contribuição. Há uma discussão maior de liberdade religiosa, que é o seguinte: por que os estados democráticos não cobram imposto da igreja? Porque, ao mudar o governo, você usa a Receita Federal para perseguir determinadas igrejas. Um caso clássico, em Angola, com a Igreja Universal do Reino de Deus, que agora no governo Lula se resolveu. Então, a gente está falando da remuneração da igreja. Existem casos, como o Josias falou, que o cara recebe a prebenda, que é um mensal que ele recebe, mas ele é voluntário e tem aquilo em contrapartida. Ele não pode reivindicar aquilo, Camila. Chegou um mês, não tem como pagar, ele não pode falar, e o meu dinheiro? Ele não tem direito nenhum, não pode nem entrar na justiça. Só que tem igreja que comissiona, por exemplo, ele leva um tanto de fiéis, a prebenda dele aumenta. Ele consegue subir a arrecadação de dízimo, ele tem uma participação nisso.
que são formas diferentes que não existiam quando essa lei foi feita, e elas tocam só as grandes, muito grandes denominações que são a minoria. Então, são esses os que estão brigando, porque eles têm formas diferentes de remunerar. Como é que nós vamos fazer com algo que é comum, corriqueiro, quem é de igreja sabe, todo domingo é isso? Com o pastor que vai em outra igreja fazer sermão e recebe da outra igreja. Quem paga essa prebenda? É a igreja dele, originária. Quem paga o INSS sobre a prebenda? É a igreja originária ou é a igreja onde ele foi falar? Houve já essa lei em 91, uma resolução no governo Dilma, uma resolução no governo Bolsonaro, tentando fazer o quê? Uniformizar as decisões da Receita. Porque esse é o problema. Você vai ter casos idênticos, como você tem no judiciário também, que um é obrigado a pagar e o outro não é. E assim, na lei está que a igreja não é obrigada a pagar isso. Então, agora, eles vão ali conversar, é por isso que o Haddad abaixou a temperatura, porque o Haddad sabe que no governo Dilma o entendimento foi o mesmo, no governo Lula o entendimento foi o mesmo, no governo Fernando Henrique o entendimento foi o mesmo, e agora, o PT tem um entendimento diferente, a Receita do PT tem um entendimento diferente daquele entendimento que ela teve em todos os outros 4 governos anteriores. Falando em pagamento, vamos entrar no imposto de renda, porque tem aí mudanças em estudo e colocar um teto para os gastos com saúde. A gente sabe que existe teto para outros gastos, né? Como, por exemplo, de educação, que até é ridículo, né? Porque o que você pode descontar, você não paga nenhuma mensalidade de uma mensalidade do ano, né? O que dirá o ano inteiro de educação para as crianças e os adolescentes e jovens. Bom, mas o foco agora do governo é a saúde. A área econômica do governo Lula avalia criar um teto para o desconto de despesas médicas com o imposto de renda. A avaliação é que falta um limite, né? E que essa falta desse limite acaba privilegiando os contribuintes com uma renda até mais alta, que acabam gastando muito na saúde particular e conseguem depois abater tudo isso do imposto de renda. A legislação permite abater integralmente do imposto de renda todo o valor pago com despesas médicas, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde, além também dos exames, né, que são feitos e até mesmo os gastos com os hospitais, clínicas, cirurgias. O valor da renúncia ligada à dedução de despesas médicas disparou na última década, passou de 11 bilhões e 800 milhões de reais em 2010 para 18 bilhões e 300 milhões de reais em 2020. Aliás, há também dentro dessas deduções na área da saúde, até mesmo algumas pessoas que burlam a lei, pegam alguns atestados e até gastos ali que nem foram feitos e conseguem burlar isso, conseguindo desconto no imposto de renda. Vamos lá, eu quero uma opinião rápida aí de vocês também para a gente poder girar mais aqui o noticiário. Josias, o governo deve colocar limite? Qual deve ser esse limite? O governo está buscando desesperadamente arrecadação, Fabíola, porque a nova regra fiscal que o Haddad conseguiu arrancar do Congresso pressupõe essa arrecadação. Ele precisa arrumar quase 170 bilhões de reais de arrecadação extra e não está conseguindo. Com tudo que ele obteve do Congresso, ele ainda não está próximo, não está nem perto dessa cifra. E ele tem que estar raspando o tacho agora. Está falando do imposto de renda. O novo capítulo da reforma tributária passa pela reformulação da tributação da renda e está essa discussão no